Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Ética nas Organizações. Nós estamos trabalhando a NBC-PG 01, Código de Ética Profissional do Contador. Então, nós estamos no tópico agora, vedações aos contadores, no item 5. Então, nós vamos aqui comentar aquilo que é vedado ao contador, tudo aquilo que o contador não pode fazer, que ele é proibido de fazer. Então, é importante a gente entender cada uma dessas vedações para que no dia a dia da profissão contábil a gente não faça aquilo que é vedado ao contador fazer. Então, nós vamos passando aqui pelas informações, vamos conversando um pouquinho nessa aula sobre as vedações que o contador não pode fazer. Então, no desempenho da função do contador, é vedado várias situações. Então, nós vamos passar por elas aqui para que a gente defina quais são essas vedações aí que tem no Código de Ética do Contador. Então, no Código de Ética tem a vedação que o contador não pode assumir diretamente ou indiretamente nenhum serviço de qualquer natureza que dê algum prejuízo moral ou desperdício para a classe contábil. Então, o contador ele não pode ser aquele que denigre a classe contábil. Então, o contador ele precisa ser um apoiador da classe, como estava lá nos deveres. Então, é vedado ao contador fazer qualquer coisa que desprestigie a classe contábil ou tem algum prejuízo moral para a nossa classe. Então, o contador não pode assumir nada que prejudique a classe contábil. O contador também não pode, de modo algum, oferir qualquer ganho, qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de práticas lícitas. Então, o contador está proibido de fazer qualquer prática ilícita, tudo aquilo que não for de acordo com as regras contábeis, com a legislação contábil e com o Código de Ética do Contador. Então, é importante, o contador é vedado ao contador práticas ilícitas para ganho, para benefício próprio, para ter dinheiro. Então, ele não pode assinar um balanço, por exemplo, com dados fictícios para ganhar o honorário daquele serviço prestado. Então, o contador ele não pode fazer nenhuma atividade ilícita que esteja em desacordo com a legislação contábil ou a legislação aplicável às empresas no Brasil. É importante também que o contador é vedado a assinar qualquer documento ou peça contábil, né? Demonstração, balanço, DRE, DMPL, DDA, DFC, qualquer uma das demonstrações contábeis elaboradas por outro colega, né? Sem a sua supervisão ou revisão, né? Então, o contador não pode simplesmente assinar qualquer documento contábil que ele não tenha feito. Então, é vedado ao contador assinar documento que não é feito por ele, ou que ele não tenha sido contratado para fazer a revisão daquele documento, que não tenha conhecimento dele. Então, é vedado ao contador assinar as demonstrações contábeis ou qualquer outro documento que não seja de sua autoria ou que você tenha sido contratado para revisar aquele documento e assinar a revisão. Então, é importante que o contador tem várias vedações. Então, outra vedação do contador é que o contador é vedado a exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurado por um cliente, mesmo que com poderes específicos dentro das prerrogativas profissionais, o contador não pode exercer a profissão quando ele está impedido. Então, ou, por exemplo, uma punição de censura pública, o contador não está permitido a atuar. Então, se um cliente procurou ele fazer qualquer tipo de serviço, ele tem que recusar o serviço. Então, ele está impedido de fazer o serviço por causa da censura pública que ele teve lá. Então, o contador tem que seguir também essa vedação aí. Então, é importante o contador estar observando essa regrinha de vedação aí. O contador também não pode facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. Então, ele não pode ser um facilitador, ou seja, não pode contratar um funcionário que não esteja habilitado a trabalhar. Então, se ele tem a contabilidade lá e tem o setor contábil lá, que é necessário ter habilitação contábil, ou seja, ser formado em contabilidade, em ciências contábeis, ou ser formado em curso técnico de contabilidade, ele não pode contratar um profissional que não esteja habilitado para trabalhar. Então, ele é vedado ao contador contratar auxiliares para o setor contábil que não seja formado em ciências contábeis ou um técnico de contabilidade. Ou também, se tiver impedido. Se tiver um contador que está, por exemplo, impedido por censura pública, ele não pode ser contratado. Então, o contador é vedado a contratar, facilitar o trabalho dessas pessoas que não estão regular com a classe contábil. Também é proibido ao contador
explorar serviços contábeis por si ou em organização contábil sem o registro regular no Conselho Regional de Contabilidade. Então, eu tive um aluno que ele abriu uma contabilidade, ele era técnico contábil, fez o registro do CNPJ, fez a inscrição municipal da contabilidade, mas não fez o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Como o CRC tem um convênio com a Receita Federal, todo CNPJ que é registrado com a atividade de contabilidade é repassado para o Conselho. Então, ele recebeu a visita, com menos de 6 meses que ele estava funcionando, ele recebeu a visita do fiscal do CRC solicitando o registro dele no Conselho Regional de Contabilidade, porque ele estava atuando em desacordo com a legislação que obriga o escritório, ou seja, a organização contábil, a fazer o registro no CRC. Então, tanto o contador como pessoa física, como a empresa contábil como pessoa jurídica, são obrigados a fazer o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Então, é vedado fazer a prestação de serviços sem esse registro. Então, o contador tem que estar fazendo esse registro obrigatoriamente. Também é vedado ao contador concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação. Então, o contador não pode fazer nada que é contra a legislação contábil, contra a legislação empresarial. Então, o contador ele não pode ser um responsável por fraude, né? Então, ele não pode ser aquele que faz a informação da fraude. Então, o contador ele é obrigado a recusar esse tipo de serviço. Ele não pode exercer a profissão dessa maneira. Então, quando acontecer a execução de serviços para os quais foi expressamente contratado, ele deve recusar quando existir a fraude, né? Então, se ele for contratado e tiver uma fraude, ele tem que recusar o serviço. Ele não pode fazer o exercício da profissão contábil para a realização de atos contrários à legislação. Então, ele não pode ser um contador fraudulento. É vedado no Código de Ética essa opção do contador. O contador também é vedado solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita. Então, o contador ele não pode cobrar propina, ele não pode cobrar nenhum valor para fazer algum tipo de situação que não seja de acordo com a legislação. Então, ele não pode ter vantagem financeira mediante serviços que não estejam de acordo com a regra contábil. Então, o contador não pode vender o seu serviço no mercado. Então, ele não pode fazer situação ilícita, ele não pode ter o recebimento por situações que não estejam de acordo com o contrato de serviço prestado entre o cliente e o contador ou a empresa contábil. O contador também é vedado prejudicar culposamente ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Então, ele não pode, em momento nenhum, prejudicar nenhum de seus clientes. Então, o cliente ele passa as informações da empresa e o contador é vedado a prejudicar os seus clientes, por culpa ou por dolo. Então, o cliente ele não pode ser prejudicado pelas informações confidenciais que entregou à contabilidade, ao contador. Então, o contador é obrigado a ter a responsabilidade de tratar essas informações sem trazer nenhum benefício, nenhum malefício para o cliente. O contador também é vedado recusar a prestação de contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas. Então, ele não pode recusar prestar contas de quantias que lhe foram comprovadamente confiadas. Então, o cliente manda as informações para o contador, depois que ele recebe as informações, ele não pode negar a prestação de contas desses valores. Então, por exemplo, o cliente mandou um valor para que ele fizesse pagamento de alguma taxa, ou algum imposto, alguma situação, algum registro de empresa, alguma taxa de expediente, alguma informação necessária, ele é obrigado a fazer a prestação de contas dessas informações. Por exemplo, lá na contabilidade, nós, por exemplo, alguns clientes não contratam serviço de motoboy. Então, quando é preciso contratar um motoboy para fazer algum serviço, alguma repartição específica, o cliente manda o dinheiro e a gente presta conta com a nota fiscal do motoboy. Então, a gente entrega para o cliente a nota fiscal dele para que ele comprove aquela saída do dinheiro. Então, por exemplo, às vezes paga uma taxa lá no cartório, a gente pega o comprovante da taxa e entrega para o cliente como comprovação daquele
dinheiro que a gente recebeu dele. Também é vedado ao contador apropriar-se indevidamente de valores, bens e qualquer tipo de crédito confiado à sua guarda. Então, o contador ele não pode ficar com o dinheiro do cliente. Então, já viu situações aí de colegas aí que recebiam o dinheiro do cliente para pagar os impostos, não pagava e ficava com o dinheiro do pagamento do imposto e o imposto ficava em aberto. Então, o cliente saía lesado, tendo que pagar novamente o tributo, sendo que ele já tinha enviado o dinheiro para a contabilidade. Então, lá no nosso escritório, a gente não recebe dinheiro de cliente para pagar imposto ou tributos. Somente pegando dinheiro nesses casos específicos, é pagar um motoboy, pagar uma taxa de algum órgão que o cliente não tem como fazer o pagamento. Aí a gente pega o valor e repassa mediante a apresentação do recibo. Mas normalmente a gente não trabalha com dinheiro do cliente para não incorrer nessas vedações aí do Código de Ética do contador. Então, o contador também ele não pode, em momento nenhum, reter abusivamente os documentos do cliente, os livros, os papéis, qualquer informação que seja, os arquivos eletrônicos, tudo aquilo que ele recebe do cliente, que ele processa, que ele trabalha de informação, ele não pode reter. Então, o contador é obrigado a entregar todas as informações. Então, nós estamos com um cliente lá que ele está saindo da contabilidade. Então, o novo contador dele já pediu os backups das obrigações. Então, a gente vai entregar, inclusive já mandando na prévia do primeiro backup, assim que a gente fechar o mês de abril, que foi a finalização do contrato, nós vamos entregar toda a documentação e todos os arquivos eletrônicos solicitados para o novo profissional contábil. Da mesma forma, nós estamos recebendo um cliente agora, 1º de abril, a partir do mês de abril, então esse cliente também já solicitou para o contador anterior todas as informações que nós vamos precisar dele, as obrigações acessórias, as senhas, todas as informações serão necessárias para a gente processar a contabilidade dele a partir do mês de abril. Então é importante o contador seguir essas vedações do contador e não reter informação. Então, o contador não pode reter informação. O contador não pode orientar o cliente ou o empregador contra normas brasileiras de contabilidade, contra as NBCs, contra outras leis existentes no Brasil. Então, o contador tem que sempre dar orientação mediante a legislação. Então, o que a gente faz na nossa contabilidade? O cliente teve dúvida, nós pegamos a legislação e orientamos em cima dela. Então, por exemplo, hoje eu atendi um e-mail de um cliente que ele estava com dúvidas sobre a retenção indevida de ISS em São Paulo. Então, eu fui lá em São Paulo, peguei a legislação de restituição do ISS, nesse caso de retenção indevida do ISS, e mandei para que ele avaliasse e enviasse para o prestador de serviço dele fazer o pedido de restituição do ISS. Então, todas as nossas respostas para os nossos clientes são embasadas em legislação. Então, nós sempre vamos orientar com as normas brasileiras de contabilidade, com a legislação pertinente à situação que a empresa estiver vivendo. Então, é importante o contador sempre estar observando essas situações aí. É vedado ao contador exercer as atividades ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas. Então, o contador não pode participar de empreendimentos ilícitos. Ele não pode participar de lava-jato, de qualquer situação dessas aí que não seja uma atividade correta. Então, o contador ele precisa sair de atividades ilícitas, fraudulentas, que vão gerar corrupção, vão gerar desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro ou qualquer outra situação que não está de acordo com as regras no Brasil. Então, o contador tem que fugir de atividades ilícitas para que ele não seja prejudicado. Também é vedado ao contador emitir referência que identifique o cliente ou o empregador com quebra de sigilo profissional. Então, o contador ele não pode identificar o cliente dele, porque é sigiloso as informações dele. Ele nunca pode divulgar as informações do cliente. Então, ele não pode quebrar o sigilo profissional em publicação em que haja menção ao trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por ele. Então, se o contador quiser publicar alguma coisa sobre seus clientes, ele é obrigado a estar fazendo a solicitação da autorização do cliente, por escrito, de preferência, né? Não somente verbal. Então, o contador vai divulgar alguma informação de seus clientes, ele tem que pedir autorização por escrito. Só verbal não é o correto, é por escrito para que depois não haja problemas futuros com o cliente. Então, ele não pode
quebrar o sigilo profissional. Ele tem que guardar com ele as informações dos seus clientes. O contador não pode iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente. Então, o contador ele não pode fazer as informações incorretas, né? Então, o contador ele tem que sempre trabalhar corretamente. Ele não pode ir contra o cliente dele fazendo a contabilização incorreta. Então, ele tem que estar sempre pegando as informações que estão nos documentos, inclusive os documentos eletrônicos, para fornecer as informações corretas. Ele não pode fornecer informações falsas. Não é vedado ao contador fornecer informações falsas sobre os seus clientes, sobre as empresas. Então, ele não pode elaborar uma demonstração contábil idônea. Ele tem que sempre elaborar uma demonstração contábil de acordo com a documentação hábil que ele recebe. Então, ele não pode fazer uma demonstração com informações incorretas, que não sejam as informações que a empresa tem. Mesmo que seja para não atender o prazo estabelecido, a notificação, por exemplo, do Conselho Regional de Contabilidade, ele não pode fazer a contabilização incorreta, ou finalização das informações. Ele tem que guardar as informações e finalizar de acordo com a documentação corretamente. Então, ele não pode, de forma nenhuma, maquiar o balanço, né? Fazer aquele balanço falso. Ele é obrigado a fazer o balanço de acordo com a documentação. Então, ele tem que executar os trabalhos técnicos contábeis em observância às normas de contabilidade, em observância às normas brasileiras de contabilidade, né, editadas pelo CFC. Ele não pode ir contra essas normas. Então, o contador tem que estar sempre atento à legislação. Ele não pode ir contra a legislação. O contador ele tem que sempre renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção do seu trabalho. Então, o contador tem que estar sempre correto. Então, se tiver alguma coisa contra a sua profissão, contra a regra contábil, ele tem que recusar, ele tem que renunciar. Então, ele tem que renunciar a tudo aquilo que não está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Também o contador é vedado a publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. Então, ele não pode pôr o nome dele em trabalho de colegas que ele não tenha feito parte daquele trabalho. Então, se o colega vai publicar na Revista Brasileira de Contabilidade um artigo sobre uma temática contábil e convidou ele para assinar o artigo em conjunto com ele, ele não pode, é vedado ao contador assinar documentos que ele não tenha participado da confecção. Então, você vai enviar um trabalho para um congresso, por exemplo, para apresentar em um congresso, ele não pode ir lá e assinar o trabalho do colega que fez e ele não participou. Então, ele tem que estar sempre participando aí. Também é vedado ao contador revelar a negociação confidenciada pelo cliente, né? Então, as negociações que o cliente faz, o contador não pode contar, né? Não pode passar para frente. É vedado ao contador passar essa informação para outras pessoas que tenham interesse. Então, por exemplo, um concorrente tem interesse às informações contábeis da empresa. O contador não pode passar essas informações. Então, ele não pode repartir as informações da empresa que ele faz, né? Então, por exemplo, lá tem muitas informações de custo, muitas informações de preço, de venda, então muitas informações de como apuradas as informações na empresa que outros concorrentes querem essa informação. O contador não pode repassar essas informações para frente. Então, é vedado ao contador divulgar as informações contábeis do seu cliente. Então, também é vedado ao contador exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, né? Tendo violado direitos ou causado prejuízo aos seus clientes. Então, o contador não pode causar prejuízo a cliente nenhum, ele não pode trabalhar com negligência, nem imperícia, nem imprudência. O contador tem que trabalhar com a coisa correta, ele tem que estar sempre fazendo corretamente as informações aí para os seus clientes. Então, ele tem que ser bem prudente mesmo, ele tem que estar preparado. Então, o contador precisa se preparar para fazer o serviço para os seus clientes. Então, essas são as vedações que tem no Código de Ética do Contador. Então, as vedações no item 5 são essas onde o contador é vedado a fazer, então não permite. Então, a gente finaliza essa aula sobre vedações aqui. Espero que tenham
compreendido um pouco mais sobre as vedações. Qualquer dúvida pode pegar a NBC PG 01 lá, Código de Ética Profissional do Contador, e tirar as dúvidas pertinentes às vedações no item 5 lá. Então lá tem a lista de todas as vedações. Também estarei postando no Moodle o slide também com essas vedações para auxiliar aí no dia a dia da aula aí, nos exercícios que eu vou disponibilizar também lá no Moodle lá. Então é importante estar acompanhando aí para aprender essas vedações aí que os contadores têm.